Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês para a nossa 27ª live, nosso 27º programa. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora familiar, psicoterapeuta transpessoal, trabalho em consultório tanto com terapias quanto com constelações familiares. Facilito constelação familiar no grupo e também individual, com os bonequinhos Playmobil que estão aqui, né? E também por Skype, né? Então, a gente também se comunica hoje com essa tecnologia muito bacana, né? Porque eu estou aqui num lugar e você está aí do outro lado do seu vídeo e a gente vai trabalhando junto e entendendo quais são essas dinâmicas inconscientes que encrencam muitas vezes a nossa vida em determinadas questões e se apresentam por sintomas, ou medos, ou o não fluir na vida, quer dizer, tantas formas possíveis, digamos assim, de encrencas que são muitas vezes geradas ou têm a sua origem em questões que a gente nem imagina que elas teriam, nesse amor cego, nesse amor inconsciente aos nossos padrões herdados. Então a forma como a minha ancestralidade entendeu sobrevivência, quer dizer, aquilo que deu certo no passar vida adiante, também está gravado no nosso DNA. E nós temos essa informação. Então, existe em nós também essa tendência de repetir histórias. E numa constelação familiar, o que a gente percebe, o que é que vem à luz numa constelação familiar, justamente onde estão essas fidelidades inconscientes ao nosso sistema familiar, ao nosso sistema de origem. Bom, no último programa, no 26º programa, na 26ª live, a gente falou mais um pouquinho sobre sucesso e mãe. Então, no final do vídeo, porque depois eu assisto também os vídeos, eu achei que não ficou muito claro como é que funciona essa coisa de estar no seu lugar. A gente pode ter a impressão de que estar no meu lugar de filho é dizer, olha, que se danem então os nossos pais. E não é bem assim. De certa forma, até é assim, não no sentido de que se danem mais, no sentido de que eu desobedeço um pouco, eu olho agora, em primeiro lugar, para a minha própria vida. E para a gente adultecer, para a gente virar adulto, de certa forma a gente tem que desobedecer um pouquinho aos nossos pais. Em especial a nossa mãe, porque se dependesse da mãe, do feminino, o feminino quer cuidar. Ele acha que ele é que cuida melhor do que qualquer um. E é difícil para uma mãe imaginar que o filho vai sair e vai voar. Sempre existe uma certa resistência. E nessa hora também cabe ao filho dizer, olha mãe, eu agradeço a tudo que eu recebi, mas agora, em honra a tudo que eu recebi, eu vou para a minha vida. E aí, esse jovem adulto vira de costas para essa mãe, mas não no sentido de abandoná-la, e sim no sentido de passar a ser fiel em segundo lugar à sua família de origem. E a partir de agora, em primeiro lugar, a sua própria família, a sua própria vida. Então, como é que isso funciona em determinadas ocasiões, né? Porque é muito difícil se a gente for pensar, né? Até que ponto, quando eu preciso intervir em relação a pai e mãe na velhice, até que ponto eu estou sendo invasiva, até que ponto eu estou sendo respeitosa e até que ponto eu posso estar sendo omissa, porque é um fio da navalha, porque dentro da lei da hierarquia, o que o Bert Hellinger nos mostra? Então, a gente tem a mãe, a gente tem aqui um pai, e a gente tem aqui uma criança pequena que olha para esses pais. Ela ainda depende desses pais, ela não tem condição de se sustentar sozinha. Então é natural que essa criança esteja olhando para pai e mãe. É dela que ela tem manutenção de vida. É de pai e mãe que ela recebe essa manutenção de vida. Então é natural que ela olhe para esses pais. Ela necessita deles. E ela a criança, ela acaba se sentindo em dívida muitas vezes com estes pais. E depois ela quer cuidar, ela quer retribuir. E não tem nada de errado nisso. Um filho, ele sempre pode retribuir aos pais, no sentido de agradecimento ao tudo que ele recebeu, a vida.
Porque a vida, se não fossem estes pais, nós não estaríamos aqui. Então, esse jovem, digamos que essa pessoa cresceu aqui, então dessa posição, ela já cresceu, ela pode se virar agora em direção à sua própria vida, deixando de ser fiel em primeiro lugar a eles e passando a ser fiel à sua própria história. Agora, nem sempre isso é possível no sentido de que não existe uma consciência pesada aqui. Principalmente quando um filho, por exemplo, vai para uma condição melhor. Digamos que aqui esses dois, esse casal, não teve muita condição, por exemplo, de estudo. Então, estes pais tiveram uma vida muito sacrificada, eles sempre fizeram de tudo para dar para esses filhos o que eles precisavam, um teto, vestimenta, educação, pelo menos a básica. E aí essa criança, durante toda a trajetória dela, ela se empenhou. E talvez ela tenha feito um pacto no coração dela e dito, puxa, eu vou estudar, eu vou fazer o meu possível porque eu quero ter uma condição diferente da dos meus pais. E ela foi estudar, e ela ganhou bolsa, ela foi estudar, ela se formou. E o que pode acontecer é que este filho, ele se sinta, às vezes, maior do que esses pais. Então, quando essa criança, quando essa jovem olha para esses pais, é como se ela dissesse, puxa, eles são tão pequenininhos, eles são tão carentes, eles têm tão poucos recursos de vida e eu agora estudei, eu agora sou grande e eu sei muito mais do que eles. E dessa forma, sem querer, às vezes, ou nesse caso, essa filha, ela escorrega do lugar de pequena, lembra que eu sempre falo que a vida flui dos grandes para os pequenos? Ela escorregou deste lugar de pequena para um lugar de grande, onde ela se vê maior do que esses pais. E deste lugar, ela não consegue de verdade tomar posse da vida que veio através destes pais. Vou colocar aqui um bonequinho para representar a vida. Então, imaginemos aqui, né, a vida, da qual tudo flui através de tantas gerações para estes pais e destes pais para essa menina. Quando essa menina se acha aqui muito grande, muito maior, muito mais capaz do que esses pais, e ela escorrega sem querer para essa posição de maior, é como se ela desse um tiro no pé. Ela se desliga, porque a vida ela não faz curva para cima para preencher um pequeno que está grande demais. E esse pequeno fica vazio. E às vezes, nesse vazio, ele se sente incomodado. Ele se sente, às vezes, até com raiva desses pais. Ou em dívida com esses pais, porque a dinâmica de ser a grande, ela pode trazer tanto um sintoma, uma manifestação, quanto a outra. Então, os meus pais, eu posso achar que eles pesam em mim, que tudo eles esperam de mim, que tudo eles querem que eu faça. Isso vai pesando e aí eu quero me afastar. Mas eu me afasto não com o sim à vida, não com o sim a tudo que eles me deram, porque mesmo que hoje eu tenha uma condição melhor, mesmo que eles não tenham conseguido pagar os meus estudos, que foi esforço meu, que eu trabalhei, que eu me empenhei e consegui me formar, apesar ou para além do difícil deles, eles me deram algo que ninguém mais poderia me dar, a vida. Se eles não tivessem me dado o principal, eu não poderia nunca ter ido para a minha vida. Então, numa certa altura, essa jovem vai perceber que para ela se sentir plena e para ela realmente se sentir preenchida, apesar do aparente sucesso, às vezes as pessoas elas conseguem muito sucesso, mas fica aquela sensação daquele vazio dentro, como se a pessoa dissesse, puxa, eu tenho sucesso, eu tenho dinheiro, mas de verdade eu sinto que eu sou uma fraude, parece que me falta o principal, e de fato aqui falta o principal, e esse principal ele vem através de pai e mãe. Então, quando eu posso olhar para eles e dizer, olha, eu agradeço e eu vejo que
tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, vocês deram o melhor. E apesar de eu ter julgado o tempo inteiro que vocês não foram bons o suficiente, se eu não tivesse boas raízes, eu não poderia nunca abrir uma boa copa, uma copa frondosa e dar bons frutos. Então eu tomo de volta, quer dizer, eu libero vocês de todas as minhas crenças limitantes em relação a tudo que aconteceu. Eu me rendo, eu entrego, eu deixo, né? Eu me abstenho de carregar todo esse peso. E se vocês precisam, na velhice, se vocês precisam de uma ajuda, eu posso sempre ajudar do lugar de filho, que ajuda os pais que precisam. Então, às vezes, numa condição financeira de ajudar, contribuir, mas não no sentido de ser o grande. E aí é que está o fio da navalha. Porque se eu contribuo financeiramente, eu também posso me sentir maior do que eles. E aí, de novo, saiu pela culatra o tiro. Quer dizer, eu dei um tiro no meu pé. Porque, de novo, eu escorrego para a posição de provedor deles. E não seria essa a posição. Seria a posição de, em agradecimento ao tudo que eu recebi, eu contribuo com um pouco, para que eles tenham uma vida mais leve, em agradecimento a tudo que eles fizeram e do lugar de filho. Né? Então, isso é muito importante. Eu faço o que eu faço de que lugar? Onde é que eu estou em relação aos meus pais? Grande, pequeno, porque se eu estou pequeno, se eu digo sim a tudo que eu recebi, eu estou no lugar certo. E deste lugar certo, a vida flui através do meu pai e da minha mãe para mim. E aqui vem o meu sucesso financeiro, o meu sucesso de destaque, né? Tudo isso vem dentro desse fluxo onde quem chegou por último é o pequeno e quem chegou antes é o grande. Tem uma outra coisa também, né, um outro exemplo que eu gostaria também de colocar, mas eu estou vendo que nós temos pouco tempo, eu acho que eu vou deixar para depois, se der tempo. Se não, uma outra hora nós vamos falar também de herança, porque muitas vezes também existe um filho que cuida dos pais e que acaba não casando e que cuida desses pais, e muitas vezes, na hora da partilha da herança, é ele que recebe menos, porque ele está no lugar errado. Então, às vezes, essa filha está no lugar de pai e mãe dos pais, e quem recebe a herança são filhos, não são avós. Então, isso a gente pode até conversar mais para frente, mas eu gostaria também de falar uma outra coisa. Em relação também, de novo, ao programa 26, onde talvez tenha ficado a impressão de que a gente precisa virar as costas aos pais, no sentido de não tomar a vida deles, né? De dizer, olha, deixa para lá, isso não é da minha conta, isso é da conta de vocês, então vocês que se virem. Quando um filho, digamos assim, que este pai ou esta mãe tem Alzheimer, de repente um já morreu, faleceu, eu vou tirar ele até daqui no sentido de, mesmo nessa filha, os dois estão sempre presentes, mas só para a gente ter uma ideia do que pode acontecer aqui, né? Então essa filha tem uma mãe com Alzheimer, digamos num grau muito difícil, já num grau bem adiantado, e essa filha agora precisa tomar decisões por essa mãe. Essa mãe não tem mais condição de tomar decisões por ela mesma. E aí o filho entra numa enrascada. Por quê? Porque o filho está fora do lugar, ele sai do lugar, ele não tem como ficar no lugar dele. Porque do lugar de filho, ele deixaria ou ele delegaria aos pais a decisão sobre a vida deles. E muitas vezes, mesmo num Alzheimer mais adiantado, a pessoa ela tem lapsos de lucidez, ela tem momentos de lucidez. E nesses momentos de lucidez, ela pode se sentir invadida, ela pode se sentir desrespeitada. Então, para este filho, para essa filha aqui, é muito difícil essa posição. Por quê? Nos momentos de não lucidez, ela precisa tomar as decisões. E mesmo nos momentos de lucidez, ela não pode confiar nesses momentos, porque eles mudam no instante seguinte. Então, o que acontece? Esta filha, ela precisa assumir que ela inverteu o papel.
onde agora ela decide sobre essa mãe, sobre o que vai acontecer com essa mãe, mas qual é a postura interna? Ela assume que ela precisa fazer isso, que ela não tem opção, e no coração dela é como se ela dissesse: mãe, eu sinto muito, se eu preciso ser invasiva, se isso me dói, mas eu não tenho como, eu não tenho outro recurso, e eu aceito, eu digo sim à sua braveza e à sua raiva em relação a mim, por sentir e achar que eu estou invadindo o seu espaço e que eu estou invertendo os papéis. Então, esse sim a tudo como é. E dentro dessa posição, se a gente for imaginar, né, dentro do ponto de vista da vida, né, a vida ela veio através dos nossos pais para a gente. Mas, ao mesmo tempo, em relação a uma força maior, a um Criador, dentro deste ponto de vista, para além dessa relação circunstancial de pais e filhos, quer dizer, onde você hoje é a minha mãe, você está a minha mãe, mas dentro desse outro ponto de vista, de uma força maior, de um Criador que criou a gente, criaturas, nós somos irmãos. E dentro deste lugar de iguais, de irmãos, eu posso cuidar da minha mãe com Alzheimer e me colocar neste lugar que de verdade, dentro da relação familiar, dentro dessa hierarquia de relacionamentos, estaria completamente fora do lugar. Então eu assumo, digamos, uma certa culpa em relação à minha mãe por ela se sentir desrespeitada nos momentos de lucidez dela, mas eu tomo isso com amor. Então eu faço por amor e dentro de um entendimento de que é o que nós temos para hoje. Aconteceu de uma forma que foi maior do que nós, que foi para além da nossa vontade consciente, mas que causou e que provocou tudo isso. Então, dentro desse ponto de vista, eu assumo, eu tomo para mim, eu aceito essas reclamações, levo para o meu coração e administro isso comigo mesmo. Bom, em relação a esse tamanho que é, né, de que lugar nós podemos ajudar os pais e de que forma, eu espero que isso tenha ficado mais entendido, né? Sinto muito se da última vez ficou um pouquinho, acho que enrolado. Espero que vocês tenham conseguido entender e qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer assunto que vocês gostariam de ouvir falar a respeito dele, por favor, manda ali na mensagem, que eu vou ter um enorme prazer também de falar sobre qualquer assunto da próxima vez, tá bom? Então, agradeço a presença de todos e até a semana que vem. Bom fim de semana. Tchau.